Bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020, Dia da Bandeira. Bem-vindo ao café virtual da ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa de São Paulo. Hoje abordaremos o tema Importância das Escolhas Certas, a visão do sócio de uma das maiores empresas de recrutamento de executivos do mundo, Fernando Carneiro. Boas-vindas, Guilherme, Fernando, Padre Valdeir. Vamos iniciar com o Padre Valdeir fazendo o nosso acolhimento espiritual. Por favor, Padre Valdeir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós sempre iniciamos com a leitura do Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é de São Lucas. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que fostes visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória a vós, Senhor. Caiu a conexão? Não, estamos aí, pode tocar. Estamos te ouvindo, Padre Valdeir, pode falar. Ih, acho que caiu a conexão dele. Pronto, Padre Valdeir? Não, ainda. Hoje o dia está muito chuvoso, né? E o Padre Valdeir está fazendo essa conexão conosco de Brasília. Então, pronto, Padre Valdeir, voltou. Só que você está com o microfone fechado. Abre o microfone. Sim. Aí, agora sim. Deixa eu... Até Pronto. onde? Até o final do Evangelho? Sim, até o final do Evangelho. Pode entrar com a sua reflexão, por favor. Tá. Então, é interessante essa passagem de hoje, porque primeiro que a gente vê o sentimento que Jesus tem por Jerusalém. E quando nós falamos de Jerusalém, nós não estamos falando só simplesmente da cidade em si, né? Mas nós estamos falando, ou seja, de todas as pessoas que habitam, todas as pessoas que moram, porque não é a cidade que reconhece Jesus, são as pessoas que reconhecem Jesus e não reconheceram Jesus, né? Então, se tu também compreendesses hoje o que significa trazer a paz, né? Então, a partir do momento em que, na nossa vida, nós compreendemos a importância da paz dentro do nosso coração, que ter a paz dentro do nosso coração significa ter a tranquilidade, ter a serenidade para tocar as coisas, né? Seja no nosso dia a dia, dos negócios, seja na nossa casa, seja no nosso lazer, porque, na realidade, a paz é um estado dentro do coração das pessoas, né? Então, que nós possamos ter essa paz e que esse Jesus possa não nos deixar obscurecidos, né? Com os olhos fechados, ou seja, sem essa compreensão da importância da paz, né? Então, que Jesus não chore diante, ou seja, das nossas limitações, diante dos nossos pecados, mas que ele veja em cada um de nós, ou seja, uma disposição para cada vez mais, ou seja, estar perto dele, junto com ele, ouvindo a sua palavra e procurando fazer a vontade dele em nossa vida, ou seja, fazer a vontade dele no nosso dia a dia, né? Então, que esse Deus possa realmente permanecer constantemente selado dentro do nosso coração, né, e que a gente mantenha ele sempre vivo no mundo, para que Jesus não tenha que parar para chorar diante daquilo que o mundo está vivendo.
fazer a oração, então, do dirigente cristão de empresa. Senhor onipotente, Pai bondoso, que criaste todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamastes a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos os homens, e para que, servindo-os a eles, por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito obrigada, Padre Valdeir, que a gente tenha aí essa serenidade tão necessária. Já demos aqui as boas-vindas para o Guilherme, para o Fernando. Eu vou pedir para o Guilherme, que é diretor da ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, daqui de São Paulo, e atualmente é superintendente de RH do Hospital AC Camargo e também da ABRH São Paulo, presidente da BRH São Paulo, nossa parceira. Guilherme, por favor, e que fez a nossa aproximação com o Fernando, por favor, faça a apresentação da ADCE e também do Fernando Carneiro. Obrigada, Guilherme. Bom dia, Gigi, bom dia a todos, em especial Fernando e Padre Valdeir, prazer estar com vocês aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Fernando, por aceitar esse convite e por estar conosco essa manhã. Queria fazer uma rápida apresentação da ADCE, que é a nossa associação, né, que promove esses gostosos encontros aí. A ADCE é filiada à Uniapac, e a Uniapac é a Organização Internacional Cristã, que foi fundada na Bélgica em 1931. A Uniapac chega ao Brasil em 1961, ou seja, há quase 60 anos, né? Naquela época, pelas mãos de empresários conscientes da sua responsabilidade social, entre eles Newton Cavalieri, né, nosso pai da Gigi, meu pai do Sérgio, que acho que deve estar aí conectado também. É uma entidade sem fins lucrativos e está presente em 40 países distribuídos na Ásia, Europa, América Latina e África. E tem regionais aqui no Brasil, além de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sergipe, Espírito Santo, Santa Catarina, Brasília e Rio Grande do Sul. A ADCE foi a primeira associação a tratar a responsabilidade social empresarial centrada na pessoa. Educa e inspira os líderes para transformar as empresas através do respeito aos valores da dignidade humana. Um dos programas vigentes, né, que acontece hoje é a Empresa com Valores, que é um espaço para reflexão e diálogo sobre o dia a dia empresarial no ambiente fraterno e de confiança. São grupos de estudo que se reúnem com frequência e trazem para os dias atuais os temas que são tão relevantes, que dizem respeito à responsabilidade social, e sempre sob a luz dos ensinos da doutrina social cristã. Então, se você é filiado à ADCE, você conhece, sabe muito bem da importância da ADCE, da nossa responsabilidade de transformar o mundo de negócios. Se você não é, convite aqui para que você se filie à ADCE e faça parte desse grupo que tem esse propósito tão nobre e importante para os nossos dias. Bom, eu queria então agora fazer a apresentação ao Fernando. Fernando, além das qualificações que eu vou relatar aqui, é um grande amigo, já nos relacionamos há muitos anos. Foi através da Spencer Stuart que eu pessoalmente tive a oportunidade de fazer algumas movimentações ao longo da minha carreira, e posso atestar aqui que a Spencer Stuart é de fato não só uma das maiores empresas de hunting, né, de headhunter do mundo, mas é uma empresa séria com profissionais do mais alto calibre, como o Fernando, que é casado e pai de 3 filhas.
Durante a carreira, durante 20 anos, o Fernando esteve à frente de instituições financeiras e consultorias de gestão. E desde março de 2001 atua em Executive Search. O Fernando está na Spencer Stuart há 17 anos e foi head do escritório do Brasil por 7 anos e também head da América Latina e membro do time de liderança global. Foi membro do Conselho Global da Spencer Stuart por 6 anos. Fernando é há 10 anos o head das práticas de CEOs e conselhos para o Brasil e América Latina. E o Fernando é, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas mais influentes do Brasil no que diz respeito a esse mundo executivo. São raros os principais executivos das empresas do Brasil que não tenham passado pelas mãos do Fernando. Então, Fernando, a sua responsabilidade, o impacto que você causa no mundo dos negócios no Brasil é gigantesco. Muito bom a gente ter a oportunidade de trocar ideias com você, te ouvir, te conhecer ainda um pouco mais. Fernando, muito obrigado mais uma vez, a palavra é sua. Guilherme, Gigi, Padre Valdeir, muito obrigado. Guilherme, muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado por esse convite tão honroso, né? É um prazer imenso estar aqui, contar um pouquinho para vocês de algumas experiências, algumas histórias, e ouvir também. Temos aqui um debate com todos. Eu procurarei não esgotar o tempo, né, para termos algum momento assim para debate, perguntas, respostas, né? É interessante, o Padre Valdeir comentou, né, que a paz é um estado dentro das pessoas, né? Isso me leva até a mudar o que eu ia começar falando. Eu vou acrescentar aqui uma pequena história. Eu, há algum tempo, né, eu decidi fazer um exame de saúde, né? Eu estava para viajar para uma reunião do nosso conselho de administração, que ia ser na Índia, né? E eu, por alguma razão, decidi antecipar em um par de anos um exame de colonoscopia, né? E apenas para descobrir naquele mesmo dia, né, que eu estava com câncer de intestino. Como eu brinquei, apareceu um alien dentro de mim, né, com 4,5 centímetros. Eu fui operado no AC Camargo, onde o Guilherme está trabalhando, e tem tudo a ver com o Guilherme isso. O Guilherme tem propósito como um dos seus mais fortes estilos individuais, né? Então, fui operado, teve depois uma metástase no fígado, né? Que eu também fui operado, fiz a quimioterapia. Essa questão da paz, né? Eu me lembro que isso mudou minha vida para muito melhor. Durante a quimioterapia, eu tinha algumas alternativas. Uma era me revoltar com tudo que estava acontecendo. Afinal, eu me cuidava, não fumava, não bebia. Por que aquilo tinha acontecido comigo, né? A outra coisa, e foi o que eu acabei adotando, né? Eu agradecia todos os dias a Deus por ter me mandado câncer, todos os dias. E aí eu me lembrei da minha mãe, que também que era uma católica fervorosa, né? Ela agradecia por tudo que ela tinha. E eu, naquela época, era criança, eu dizia: mãe, a senhora tem reumatismo, a senhora tem isso, por que a senhora está agradecendo a Deus por isso? Quando eu passei por esse período da minha vida, né, eu entendi perfeitamente, né? E a partir daí, todos os dias eu passei a ler o Evangelho, né? Então, já li, acho que todas as versões Almeida, revista atualizada, nova versão na linguagem de hoje. Já li em inglês, e eu ouço toda noite também, né? Eu quase sempre durmo ouvindo o Evangelho. Mas isso, de fato, mudou minha vida. E acho que colocou também uma visão, né, muito mais a questão da paz, também, de entender melhor os outros, da empatia. Para terminar a história, né, em setembro eu fiz os exames que comprovaram que eu estou há 5 anos livre de câncer, né? Graças a Deus, né? Então, mas o mais importante disso foi o ano da quimioterapia. Foi um ano maravilhoso de trabalho. Trabalhamos muito na época, inclusive com o Guilherme na Experian. O Guilherme era o vice-presidente de RH, né, e outras áreas lá na Experian, a dona Tacerasa, que é uma empresa que também procura
contratar pessoas do bem, né? Mas isso passou a ser mais importante para mim, a questão das escolhas certas, né? Tem um ensaísta americano que comentava que 1 minuto de raiva é 1 minuto perdido de paz de espírito, né? Então, essa é a pura verdade, né? Então, eu passei a me atentar mais a isso. Nós, na própria experiência de Stuart, nos dedicamos muito a causas sociais, a causas ambientais, fazemos uma série de trabalhos com ONGs relevantes, não tememos o embate, digamos assim, um bom combate, né? Junto com vários outros dirigentes que nos convidaram para participarmos de uma série de iniciativas, né? Temos uma atuação na área de diversidade também muito forte, que é uma grande... Essa aqui é uma luta muito grande, né? Vai ser uma luta de muito longo prazo, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Mas, então, eu queria começar com essa história, né? Ali eu tinha 2 escolhas possíveis. Uma, me entregar, outra, absorver aquele momento, entender que aquilo, mesmo que eu não entendesse por quê, tinha uma razão de ser, era uma razão nobre de ser, né? Engraçado que, por aquela ocasião, né, uma vez eu estava num debate, e aqui eu vou mudar. Quando dirigentes conversam com headhunters como nós, né, muitas vezes a pergunta que vem é: como que é feito o networking? Como que eu me projeto melhor no mercado? Como que eu posso ser mais conhecido, ser mais relevante, ter pessoas que me indiquem mais, etc. Eu estava numa apresentação, né, num evento ao vivo, né, e tinha outro headhunter que eu respeito imensamente do meu lado, foi feita essa pergunta para a gente, né? E eu lembro que esse meu colega de profissão, né, sugeriu: olha, você quer ser mais conhecido, então seja organizado. Pegue a sua agenda, veja os aniversários importantes das pessoas, lembre-se de cumprimentá-los, frequente o clube certo, vá nos eventos corretos, lembre-se de tomar aquele chopp junto com os amigos, reforça esses laços. Bom, eu achei aquilo muito interessante, até tomei algumas notas. Aí passaram a palavra para mim, né? Falei: olha, eu adorei o que meu colega falou, mas eu não bebo, não saio à noite, raramente frequento eventos, não participo de nada disso, quer dizer... Mas lascado, né? Estou lascado, né, Fernando? Exatamente. Mas eu falei: olha, eu achei ótima toda essa experiência, é um caminho, é um outro caminho. O que eu acho que, de fato, promove networking é ajudar as pessoas, ajudar de uma forma genuína. Não acredito no outro caminho. Se alguém apelou para você para a sua ajuda, e pode ser em uma série de circunstâncias, desde um conselho pessoal, qualquer tipo de ajuda, e você ajudou essa pessoa, ajudou sem impor essa ajuda, que é uma coisa muito importante. Essa pessoa no futuro vai lembrar de você, e se você precisar dela, vai ser absolutamente natural vocês falarem, porque já tiveram outras formas de contato. E aqui é muito interessante, né? Essa questão, e é uma coisa, acho que está em todo o Novo Testamento, está nos 4 evangelhos, lá, né? A questão da caridade o tempo todo, no sentido amplo, né? E eu vou trazer isso um pouco para a nossa realidade de busca executiva, de avaliação de executivos, né? Então, para mim, o primeiro segredo é isso: pessoas generosas são mais ajudadas, pessoas generosas têm mais chances de, eventualmente, até profissionalmente, se desenvolverem mais. E nós, na nossa metodologia de avaliação de executivos, nós temos sempre um cuidado grande de olharmos uma característica que também vocês vão encontrar nos evangelhos o tempo todo, que é a humildade executiva. Então, cada vez mais, um dirigente de empresa tem que ter a humildade de dizer: eu não entendo disso. Essa pessoa tem uma ideia melhor do que a minha, eu vou incorporar, eu vou mudar de ideia. A soberba, a arrogância, aquele sentimento de eu sou o chefe e, portanto, o que eu estou dizendo é a verdade, eu não posso ser contestado. Hoje, felizmente, né, a gente evolui bastante na avaliação de gestão, né? Isso fecha caminhos, não abre. Então,
essas duas coisas que é interessante, a caridade e a humildade, né? Então, a caridade no sentido do respeito às pessoas, do tratamento igual, e muitas vezes a caridade está em você dar um conselho a alguém que trabalha com você. Aquela pessoa que é muito capacitada, mas que comete um erro constantemente, você poder chegar e fazer um advice. Eu posso falar do Guilherme nesse caso. O Guilherme, até para mim, né, ele tem um jeito de dar conselhos muito delicado, muito cuidadoso, né? Mas a mensagem fica, né? A mensagem fica do que deve ser feito, do qual é o melhor caminho. E, de novo, muitas vezes é melhor ouvida, né? Quando é colocada de uma forma assim, muito respeitosa. Então, mas juntando essas duas coisas, a humildade... Fernando, você que está sendo muito generoso agora no seu comentário, viu? Mas não muito estou, obrigado. Guilherme. Poxa, basta ver as pessoas que a Experian, que você, que os dirigentes da Experian, estou dando exemplo porque você estava lá, né? E no próprio AC Camargo, né? Quer dizer, o AC Camargo, o trabalho que faz é um trabalho absolutamente extraordinário, né? A quantidade de vidas que o AC Camargo salva, né? E de uma forma ainda não deficitária, né? Ainda superavitária, né? Então, consegue juntar boa gestão com atendimento, né? Mas, então, aí eu vou falar para outra parte. Acho que os dirigentes devem, na medida do possível, né? E aqui é dentro da capacidade de cada um. Tem pessoas que conseguem salvar a si próprias, né? Que é a si próprias, o seu círculo mais restrito, né? E tem outros que conseguem expandir essa atuação. Mas poder atuar em causas, e a causa pode ser tão simples quanto alimentar o morador de rua que mora naquela pracinha embaixo, e que não quer ou não pode, por alguma circunstância, sair dali, não é? Mas isso é participar de uma causa, distribuir sopa, ou participar das discussões que são muito demandantes de tempo, por exemplo, de diversidade. O nosso Brasil, né? Eu não vou me alongar nesse tema, mas em questões de diversidade está muito, muito atrasado. Evolui muito lentamente. Eu não sei se eu vi aqui no grupo a Maria Fernanda, mas eu acho que sim, né? A Maria Fernanda Teixeira está conosco, já dei umas tá boas-vindas aí para ela. Tá bom, ótimo. Tivemos oportunidade de fazer parte de um grupo liderado pela Cristina Carvalho Pinto. Boas-vindas, Fernanda. Desculpa, Fernando. Claro, então, mas Maria Fernanda está envolvida nessa causa, gastando, investindo infinitas horas há muitos anos, né? Então, isso é bom para ela, isso é bom para todos. E agora, é até interessante isso, né? Em alguns momentos durante o meu tratamento, na químio, quando eu caía, de fato, tinha momentos que caía, principalmente o dia seguinte era complicado, né? Eu tinha alguns truques, e eram verdadeiros truques mesmo, formas de lidar com isso. Uma delas era fazer alguma coisa por alguém, era tirar o foco de você. Então, quando você está se dedicando a uma causa que não é a sua, e é uma causa mais importante do que a sua, você acaba aliviando o seu próprio sofrimento, qualquer que ele seja, e isso traz uma sensação de felicidade, de bem-estar, não é? Então, falando sobre essa questão da diversidade, né? Eu vou falar de duas coisas: diversidade e sustentabilidade. Você não pode ser dirigente hoje e não atentar para essas questões. Nós estamos trabalhando bastante na questão de diversidade étnica. A diversidade de gênero vem melhorando muito lentamente, para dar apenas um número, né? Hoje, nós terminamos a pesquisa esse mês, né? As empresas de melhor governança no mercado brasileiro pularam de 10,5%, pularam, fato, uma hipérbole enorme aqui, gigantesca, de 10,5% para 11,5% de mulheres em conselhos. Ou seja, uma evolução de apenas 1% durante um ano. E, se continuarmos assim, vamos levar 30 anos para chegar, pela redução da velocidade da mudança, a 35% de mulheres em conselhos. Então, isso precisa mudar, precisa acelerar, mas a questão da diversidade étnica, a gente tem que abordar esse tema. Nós somos um país diverso. Praticamente não existem muito poucos conselheiros, por exemplo, negros,
isso tem que ser abordado. E existem funcionários, executivos, dirigentes negros muito bem capacitados. É a mesma discussão que havia no passado sobre mulheres. Mas será que existem mulheres capacitadas? Claro que existiam. Elas só não eram procuradas, porque os homens brancos, velhos, como eu, digamos assim, olhavam os seus parceiros, olhavam os seus colegas da faculdade, olhavam as pessoas da mesma idade parecidas. O Fernando acha que era porque a gente não ia tomar chopp com vocês. É verdade, também tinha isso. Mas você sabe disso? É muito interessante. Isso realmente tem um ponto interessante nisso. As mulheres, a entrada das mulheres nos conselhos muda a dinâmica. Então, os conselhos se tornam mais respeitosos, mais cuidadosos. Não cabe mais aquela piadinha machista. Não cabe mais aquele comentário sobre a secretária do segundo andar que todo mundo achava engraçado. Isso não cabe mais. Então, as mulheres, de fato, mudam a dinâmica dos conselhos, mas tem que ter coragem de mudar isso. Então, acho que nós tivemos isso há muito tempo, e aí eu posso falar que, poxa, eu me pronuncio a favor de cotas de mulheres em conselhos, né? E pelo menos a favor de metas, que não sejam cotas, que sejam metas, mas também no grupo dirigente. Então, eu acho que os dirigentes que têm poder de influência têm que se pronunciar sobre isso. E outra questão é a sustentabilidade, né? Nós não podemos fazer de conta que nada está acontecendo nesse mundo, que não existe uma crise global anunciada há muitos anos e que está aparecendo agora. Então, nós temos que nos posicionar. As questões de ESG estão muito mais fortes agora, mas já eram verdadeiras há 5 anos, já eram verdadeiras há 10 anos. Mas agora é hora de nós nos posicionarmos. Não adianta fazer de conta que o que está acontecendo no mundo não tem nada a ver com a devastação de florestas, com poluição, com nada disso. Nós temos que ter a coragem de nos posicionarmos a esse respeito. E existem formas de resolver isso. Existem formas para as empresas, né, de buscar alternativas. Eu lembro que uma vez eu estava recrutando um presidente para uma grande empresa de proteínas, né? E nós tivemos uma reunião lá na Spencer Stuart, né, com o conselho de administração, e um dos conselheiros, né, era um almoço, né, vira para os demais e diz: senhores, eu não entendo como nós contratamos um vegetariano para buscar o presidente de uma empresa de proteínas, porque lá eles perceberam que eu não comia carne mesmo, né? Aí eu fiz questão de dizer, né? Olha, eu gostaria de dizer que isso não é ruim para vocês. Primeiro, o negócio que vocês fazem precisa ter menos sofrimento, é a primeira coisa. E a segunda coisa é que existe um mercado novo de proteína que não vem de animal, que é um mercado crescente, é um mercado multibilionário, uma nova fronteira para explorar. Se a gente acelerar um pouco, empresas como Beyond Foods, que não existiam na época, eram startups, hoje valem tanto ou mais do que essa empresa. Existem, eu diria, hoje no mundo inteiro, dezenas de Beyond Foods. E esse era um mercado que estaria, em princípio, na mão dessas empresas. Elas deveriam fazer isso, elas deveriam buscar uma alternativa. Então, eu acho que o olhar novo, o olhar cuidadoso, e eu vou insistir aqui, olhar até mesmo caridoso, ajuda os negócios. Não tem nada de incoerente com o mundo dos negócios, ao contrário, vai a favor, né? Eu citei um pouquinho a questão do respeito, né? E todos nós somos sujeitos a erros, cometemos erros, mas cada vez mais nós temos que nos atentar, e o mundo dos negócios precisa atentar a forma de tratamento das pessoas, porque isso afeta a igualdade de oportunidades. E as empresas perdem, muitas vezes, o melhor executivo que teriam, porque esse executivo, normalmente, essa executiva, teve oportunidades tolhidas ao longo do caminho ou sofreu com pressões que os homens não sofriam do outro lado. Eu dou um exemplo de um empresário que eu gosto imensamente, que eu considero um amigo, né? Mas eu estava conversando com ele, né, sobre o negócio dele, me mostrando o negócio, um empresário do mundo digital, né? Entrou
alta executiva lá dele, né, na sala dele, né, pessoa crítica no negócio dele. E esse empresário estava conversando com ela, uma conversa muito informal, amistosa, e lá para as tantas ele falou: beleza, gata, volta para lá e me traz um material novo. Aí ele falou: tá vendo, Fernando, entendeu a cultura da empresa aqui, entendeu como é que nós funcionamos, essa informalidade? A minha resposta foi: entendi sim, gato. Foi bem bacana. E ele, obviamente, falou: Fernando, pô, não tem nada disso, pô. Aqui, nós estamos aqui. Eu falei: deixa eu te falar. Na minha frente, que sou um absoluto desconhecido para ela, você a tratou não como a tua executiva sênior, que é o teu braço direito, mas apenas de gata. Isso, para mim, é uma tremenda forma de respeito que eu falei. Eu tenho certeza que você não percebe isso, mas é uma forma de respeito muito utilizada em empresas. E eu vou dizer, às vezes é sem querer, às vezes é de propósito, e aí são aqueles nossos vieses inconscientes, né? Às vezes é, de fato, para botar a mulher no lugar dela. E, às vezes, é apenas gente mais velha, desacostumada a tratar de forma igual homens e mulheres, ou perceber que tem que tratar de forma diferente os diferentes, que é uma forma de tratar de forma igual, com igualdade de respeito e de condições. Então, acho que nós todos temos que atentar para isso e encontrar e desenvolver melhores lideranças. Esse é o nosso grande desafio. Como que a gente encontra as lideranças que, pelo seu exemplo, vão, de fato, motivar outras lideranças positivas? É mais do que o discurso, é, acima de tudo, o exemplo. De novo, outro consagrado ditado aqui, né? As suas ações falam tão alto que eu não ouço o que você diz. É a pura verdade. Não adianta o discurso de igualdade, por exemplo, se a prática é essa. A prática é diferente, é uma prática arcaica, eu diria que quase inaceitável nos dias de hoje. Então, eu acho que cabe a nós buscarmos essas novas lideranças, cabe a nós desenvolvermos, incentivarmos. E aqui tem um desafio importante. Nós, dirigentes, temos que também remover as más lideranças, os maus exemplos. Eu vou citar um caso aqui, né? Também eu tenho um presidente de empresa bastante conhecido no Brasil, né? Que eu tive 2 conversas com ele, né? Eu preciso dizer que foram 2 conversas extremamente desagradáveis para mim, né? Nos 2 casos, nas 2 conversas, a primeira me passou aquilo, ele fez um comentário homofóbico sobre um funcionário dele. Na segunda, ele foi mais explícito. Quando eu perguntei sobre isso, a resposta dele foi uma resposta muito... Tá, mas é isso mesmo, eu não aguento gay, esse jeito de gay eu não aguento. Eu precisei dizer para ele, né, e eu tentei ser respeitoso com isso, tanto quanto possível, foi te dizer: o que você falou te exclui de qualquer conversa comigo ou com a nossa empresa para sempre. Com esse pensamento, você esqueça que com a gente você jamais terá uma oportunidade, porque você é um péssimo exemplo para toda a liderança que vem de baixo, para todo essa... Ele teve também 1 ou 2 comentários bastante machistas, que normalmente a misoginia, a homofobia vêm muito juntos, né? Acabam quase que sendo um pacote, né? Mas, então, a remoção também dessas más lideranças é uma obrigação nossa. Acho que nós temos que buscar as boas lideranças, mas também temos a coragem de nos posicionarmos em atitudes similares a essas, né? Isso vale para tudo, essa questão de buscar... Uma vez me perguntaram, mas trazer mais mulheres para conselhos, mais mulheres para alta administração, isso melhora o desempenho das empresas? A minha resposta foi: who cares? Quem se importa com isso? Não, a razão não é essa. A razão é que é a coisa certa a fazer. E eu não tenho dados, aí eu sou absolutamente matemático, eu não tenho dados que possam me comprovar isso. Mas o que eu sei é que não fazer isso é a coisa errada. Então, vamos fazer a coisa certa, porque é a coisa certa,
E não porque vamos fazer o certo, porque foi demonstrado matematicamente que isso vai aumentar o lucro. Não é essa a razão. Então, de novo, podemos ter esse posicionamento, é muito importante, né? Então, hoje em dia, né, quando a gente aborda as lideranças, a pergunta também bastante feita, o que é que vocês procuram nas lideranças? Eu falei a primeira coisa, humildade executiva, humildade para aprender. Quem de nós imaginava que a gente estaria vivendo esse episódio sem graça de Black Mirror, né? Estamos vivendo uma distopia, né? Isso aqui é impensável. Há um ano ninguém acreditaria nisso, né? Ninguém, a não ser Bill Gates, né? Que já falava disso, que aconteceria alguma coisa, mas para nós, ou para mim, que não sou Bill Gates, isso pareceria uma fantasia, né? Então, um dirigente sem humildade é um dirigente que vai ter muita dificuldade de aprender o que é necessário em novos desafios. E mais do que isso, ele não vai saber reconhecer as melhores lideranças para a mudança dos desafios. Então, a liderança de mudança, a liderança transformacional, está ligada à humildade executiva. Está umbilicalmente ligada. A liderança de pessoas, que a gente busca uma liderança muito inspiracional, uma liderança capaz de fazer o que a gente chama de followership, as pessoas querendo seguir aquele líder, seguir o seu exemplo, aprendendo com o seu comportamento, com aquele líder desenvolvendo pessoas. Isso é um ponto muito importante. O recrutamento, motivação, desenvolvimento de pessoas. Claro que a capacidade de buscar resultados. De novo, aqui o meu pai, né? Meu pai acreditava que todos os pecados seriam perdoados se você trabalhasse muito. E, obviamente, isso era um exagero dele, claro, mas ele queria dizer da importância do trabalho o tempo todo, né? Então, e eu acho que isso é um valor cristão, um valor da nossa sociedade, o trabalho honesto, o trabalho ético, o trabalho bem feito. Obviamente, são esperados do líder. Dedicação, entrega, responsabilidade, que a gente chama muito de foco em resultados. Tem a discussão também da visão estratégica. Só tem visão estratégica quem consegue olhar mudanças e quem consegue mudar a si mesmo. Porque não adianta você ter uma visão do que é o mundo daqui a 2 anos se você não tem condições de olhar um mundo que virou de cabeça para baixo. E aqui, a boa notícia sobre tudo isso, né, é que as pessoas aprendem, na grande maioria dos casos. E líderes inspiracionais conseguem mudar pessoas com mais facilidade. Eu vou contar aqui, eu sei que o meu tempo está acabando, né? Uma história que aconteceu comigo quando eu me juntei a Spencer Stuart, né? Na época, eu fiz o MBTI, um programa de avaliação de estilo, de olhar o mundo, né? Como você toma decisões. E o MBTI tem várias dimensões. Eles comparam, por exemplo, se você é extrovertido ou introvertido, uma das dimensões. Se você é um pensador ou, digamos assim, um sentidor. É entre pensamento e sentimento, digamos assim, pensamento analítico e sentimento. É um thinker ou feeler, né? Nessa dimensão, eu saí bastante equilibrado nas outras dimensões, que não é nem bom nem mal, só diz um pouquinho do que eu sou, né? Mas nessa dimensão, eu saí quase que 100% thinker. Quase que 100%, digamos assim, pensador. Não tem nada a ver com inteligência. Diz apenas que eu tomo decisões, normalmente, a minha estrutura é de tomar decisões baseadas em dados e fatos, né? Isso aconteceu há 17 anos na Spencer, né? Logo depois que eu cheguei, né, que eu assumi como o responsável pela operação aqui em São Paulo, né? Eu tive isso, recebi uma ligação lá de fora, de uma sócia nossa que estava conduzindo todo esse programa, né, que precisava ter uma conversa comigo, não estava com data, ela falou, é urgente que eu fale com você. Mas, bom, conversei com ela, né? E, bom, ela me falou, Fernando, olha, nessa tua avaliação do MBTI surgiu uma característica muito preocupante para nós. Preocupante. O meu negócio ia super bem, a gente tinha feito uma mudança, estávamos com um crescimento, era o escritório de maior crescimento no mundo, com resultados já de curto prazo extraordinários. Essa dimensão thinker extremada tem um risco grande para o nosso negócio.
porque você toma decisões baseadas em dados e fatos. O que diz que você procura tomar decisões justas. Por outro lado, pessoas que são extremadas, olhando dados e fatos, tendem a esquecer que eles não têm todos os dados e fatos, e que pode haver dados e fatos contrários a essa decisão, que eles não detêm. E mais do que isso, pessoas com esse pensamento, como tomam decisões justas, baseadas em argumentos, em análise, tendem a não olhar o sentimento das suas palavras, das suas decisões nos outros, o que é que isso causa nos outros. Eu pensei, nossa, sou um sujeito tão cuidadoso, sou respeitoso com as pessoas. Bom, ouvi, mas com total falta de humildade executiva, ou quase total, né? Eu pensei, isso é uma bobagem, mas tudo bem, ela não sabe, não me conhece, tudo bem, pega um modelo psicológico qualquer, mas eu decidi testar com um sócio meu, o Guilherme Dale, que foi o fundador das Spencer Stuart no Brasil. Provavelmente muitos aqui conhecem, né? Amigo querido, né? Entrei na sala do Guilherme e falei, Guilherme, aconteceu isso assim, assim, assim. Você já me viu assim, descuidado, ofender alguém, Guilherme? Ele falou, toda semana. Falei, Guilherme, como assim? Fernando, toda semana. Ontem mesmo, um sócio aqui saiu batendo a porta na reunião. Falei, mas espera aí, eu só disse a realidade, disse que o resultado estava muito ruim. Falei, pois é, Fernando, mas exatamente, você precisava ter dito esse resultado na frente de todo mundo. Você precisava ter trazido aquilo ali, você não podia ter conversado com ele antes. E isso me ajudou, e aquilo mudou minha vida profissional. Eu vinha de mercado financeiro, como o Guilherme comentou, vinha de consultoria de gestão, que é muito isso, dados e fatos, conclusão é essa. E eu tive esse amigo, o Guilherme, eu tive o apoio de todas as pessoas que disse, nossa, eu preciso mudar. Eu não posso continuar assim, eu não acredito que eu seja essa pessoa assim, eu não acredito. E depois, na hora que eu olhei para trás, eu percebi, sim, que em várias situações eu fiz isso, eu trazia a conclusão, mas eu não me preocupava. Então, se a conclusão era ruim, por exemplo, em algum aspecto, para o Paulo de Valdeir, o que é que me custava chegar para o Paulo de Valdeir, que eu respeitava, e dizer, padre, essa é a conclusão que nós estamos chegando, foi isso que aconteceu, e trabalhar isso antes. Então, eu volto à questão também do respeito. Isso facilitou minha vida imensamente. Eu passei, e para mim isso era difícil. As pessoas brincavam comigo que eu fazia um rehearsal, um ensaio, antes de toda a reunião com o cliente. Eu ia me encontrar com o Guilherme, tinha um ensaio antes, do que é que tinha acontecido, até aquilo se internalizar, essa capacidade de pensar, tá bom, essa é a nossa conclusão, é isso que a gente vai dizer, mas o que é que pode estar por trás da decisão anterior da empresa? Como que eu vou expor esse nosso ponto de vista? Como que a gente faz isso? Temos que ter uma reunião intermediária antes da apresentação ao conselho ou não? Então, de novo, isso foi ao encontro de uma carreira melhor, e mais de tudo, uma carreira mais feliz. Eu acho que eu passei a tomar muito mais cuidado, né, de como eu tratava as pessoas, e a mensagem é essa, se até eu aprendi, pelo menos um pouco disso, há 16 anos, eu tive o efeito positivo disso, mais do que na vida profissional, na vida pessoal, esse cuidado de dizer, caramba, eu estou com todos os dados e fatos, mas como que eu vou falar isso? Quem isso vai afetar? Como que eu vou dizer? E eu aprendi ao longo da minha vida que alguns dos maiores erros que nós cometemos, profissional e pessoalmente, ocorrem quando nós estamos certos. Porque quando nós estamos, quanto mais certos nós estamos, mais fortes nós somos, muitas vezes, nos nossos comentários. Mais duros nós somos nos nossos comentários. E tem um termo na psicologia que é muito interessante, fácil de lembrar, que é o roubar a cena do bandido. Então, muitas vezes, isso vale nas nossas vidas pessoais. Se nós temos uma certeza, uma convicção de que tal pessoa está errada e que nós estamos certos, nós podemos ser tão duros que pouco importa o fato que gerou aquela discussão. O que importa é a sua reação extremamente dura, que fecha os ouvidos dos outros e fecha qualquer capacidade de mudança. Então, essa também foi um aprendizado, que vai ao encontro dos outros. O respeito, o cuidado, o entendimento dos outros, que vai... Dados e fatos são importantes, eu continuo acreditando muito neles. Mas o respeito, o cuidado, o aprendizado, e, acima de tudo, aquela atitude de dizer, eu não tenho todos os dados e fatos. E pior, eu posso ter errado a minha análise, porque, como eu falei, eu não sou Bill Gates. Então, eu posso ter errado e provavelmente errei muitas vezes a minha análise. Isso
só beneficia a nossa vida profissional e só beneficia a nossa vida pessoal. E eu pararia por aqui, né? E me coloco à disposição de qualquer comentário, de qualquer discussão. E passo a palavra aqui para a Gigi, para o Guilherme, para o Padre Valdeir. Obrigada, Fernando, por essa maravilhosa explanação, né? A verdadeira lição de vida, né? Você mesmo falou que muitas vezes a gente... Tá, você tem toda a razão, só que depende da forma como você coloca aquilo, porque aí você acaba perdendo a sua razão, né? De todos os argumentos, de todos os fatos que você tem, da maneira que você colocou, você acaba perdendo. Então, como você vai abordar aquilo, até numa discussão de dia a dia, né? Você está parando num lugar errado, você está errado, né? Aquilo, ou você está certo, você está corrigindo uma pessoa que está parando naquele lugar errado. E você, dependendo da maneira como você vai abordar essa pessoa, você perde todo, porque você vai de uma maneira desrespeitosa e tudo mais. Agora, tudo isso, né, e o Padre Valdeir está aqui para nos confirmar muito melhor, são todos os ensinamentos que a gente tem dentro do ensinamento social da Igreja, né? Então, se você pegar as encíclicas, se a gente pegar, e nós comentávamos sobre isso, os documentos da Igreja, apesar de terem sido escritos 1800, se você ler, são atuais, as coisas estão... acho que a gente... Não sei se... Acho que era uma junção. Eles foram muito inspirados ao fazer e nós evoluímos muito pouco, né? Uma junção dos dois, né? E aí, nesse sentido, Fernando, a gente... eu estava vendo uma pesquisa aí sobre as contratações das pessoas, e a Conversation Series mostrou que 75% das organizações atualmente estão contratando. 10% pretendem contratar antes do final de 2020. E apenas 8% não tem planos de contratar. Né? Como é que você acha qual é a expectativa dessas empresas? Porque realmente a gente teve uma mudança, né, gigantesca, né? Como é que a gente junta aí a expectativa, a demanda dessas empresas, pelo que a gente encontra hoje de oferta de pessoas? O que você acha que vem por aí? Como é que esse cenário, como é que você conformaria esse cenário? Interessante essa pergunta, Gigi. Eu vou dizer o seguinte. Primeiro, né, você quer atrair as melhores pessoas. E eu digo que as melhores pessoas procuram por exemplos. Nós somos muito focados no recrutamento no topo, mas eu vou comentar um pouco também sobre o recrutamento na base, né? Os jovens querem saber onde vão trabalhar. Os jovens querem trabalhar em empresas com propósito, né? Então, os dirigentes de RH estão o tempo todo procurando vender melhor a marca da empresa para esses jovens. Como é que você convence alguém a não ir, sei lá, para a Goldman Sachs e ir para o AC Camargo, por exemplo? O que é que tem nessa oferta de valor como um todo que pode atrair essas pessoas? E um fato interessante é que as empresas estão menos olhando currículo apenas, né? Formação acadêmica, e olhando, e aqui até utilizando técnicas de neurociência, de inteligência artificial, para medir potencial, por exemplo, da seguinte forma: quem foi mais longe? Então, se Ana é mulher, negra, da periferia, pobre, conseguiu entrar numa universidade de primeira linha por cota que fosse, que pouco importa, se formou, se graduou, e hoje está numa posição de gerente, Ana tem provavelmente uma capacidade muito maior do que o Fernando ou do que o Paulo, que estudaram em escola de primeira linha o tempo todo, filhos de pais ricos, que não é o meu caso, eu usei o meu nome por acaso, mas melhores escolas, melhores oportunidades, conseguiram um primeiro emprego na própria empresa do pai e foram seguindo dali, estão na mesma posição. Certamente, ou o Fernando está acima da Ana, que eu comentei. Certamente a Ana tem muito mais potencial. Então, e a neurociência, quer dizer, está estudando muito isso, né? E, de novo, a junção com a inteligência artificial tem sido fantástica. Como você mede, por exemplo, você quer pegar pessoas brilhantes em tecnologia, em programação.
aqueles que podem trazer os breakthroughs, né, de fato, né? Então, você faz testes de programação e você consegue juntar, e hoje, dados, né, a capacidade de análise de dados, tem tanto dado disponível, a capacidade de analisar, chamado Big Data, né, te permite chegar a conclusões como essa. Como é que eu atraio aquela melhor pessoa? Então, eu digo, tem um desafio para as empresas de mostrarem o seu propósito, mostrar que elas falam que é aquilo que elas apregoam, não é? E do lado dos jovens, quer dizer, eu acho que uma coisa muito importante, continua a necessidade de trabalhar muito. Nada substitui o trabalho árduo. Não adianta você querer também juntar, olha, eu quero ter uma carreira ótima, quero ganhar muito dinheiro, quero trabalhar 5, 6 horas por dia no máximo e tirar 3 meses de férias por ano. Não vai acontecer. Então, isso nem para Bill Gates vai acontecer. Então, juntar essa motivação, essa atitude, encontrar isso também, porque no início da carreira você está buscando isso, é atitude, não é experiência, e é capacidade de aprendizado. E é isso que as empresas têm que medir cada vez mais, né? Guilherme quer falar. Queria, Fernando, queria mandar um abraço aqui para o Sérgio Fernandes, né, colega lá da Serasa, que o Fernando Carneiro conhece bem, foi o responsável por levar o Sérgio lá para a Serasa, numa das negociações mais complexas que eu já vi na minha vida, e parabéns, Fernando, pela sua habilidade de conseguir articular todos as pessoas necessárias para poder levar o Sérgio lá, que foi uma aquisição espetacular para a Serasa na época. Conversas lá com o pessoal de Londres, foi complexo, né, Fernando? Você lembra bem. E, Sérgio, muito bom você estar por aqui, participou de um dos nossos retiros, né, em Aparecida, foi muito bacana ter você lá, aquela oportunidade. Fernando, a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte, é claro que, vindo de você, um cara influente, é fácil ter uma conversa assertiva com líderes, no sentido de trazer essa questão da diversidade, essa questão de eliminar, inclusive, as pessoas que não têm esse propósito, né? Mas tem um monte de headhunters que não têm essa mesma habilidade, né? Essa mesma influência. Vocês, enquanto headhunters, empresas de headhunters, têm essa visão assim compartilhada? Está na agenda ter esse poder de influenciar o mundo dos negócios para o bem, como você colocou aqui? Uma ótima pergunta, mas eu preciso falar, poxa, o Sérgio está aqui, né? Queria agradecer ao Sérgio, ele não deve lembrar disso, mas eu lembro bem, em 2 ou 3 momentos que a gente comentou, inclusive, sobre questões de religião, né, e de fé, né? Seu irmão também, né? Muito legal. O Sérgio, aliás, é um bom exemplo, né? O Sérgio era membro do programa de sócios lá do Itaú, né? E só que a motivação do Sérgio eu diria que estava no lugar certo, né? Onde ele podia causar muito impacto, onde ele poderia ser mais importante, mais relevante. Também desafio do novo, né? Acho que, poxa, foi um prazer fazer aquela negociação naquela época e encontrar o Sérgio nesse processo, né? Voltando aqui, Guilherme, agora me perdoe, me perdi. A pergunta qual foi mesmo, Guilherme? A pergunta foi a seguinte, se vocês, enquanto headhunters, têm alguma articulação para mudar o mundo dos negócios? Trabalhamos como um grupo. Não existe isso, mas eu diria que eu acredito que a maior parte das pessoas tem boas intenções. A grande maioria das pessoas, tanto headhunters como dirigentes, tem boas intenções. Eu acho que tem uma questão de aprendizado. Eu lembro quando, há algum tempo, eu fiquei absolutamente chocado quando eu vi uma colega de profissão, uma matéria, dizendo, literalmente, eu não contrato pessoas gordas. Aquilo, para mim, foi chocante. Mas também eu acho que foi tirado de contexto. Aquilo é uma exceção, isso é uma exceção. Eu acho que a grande maioria das pessoas da nossa profissão estão preocupadas com temas muito nobres. Eu acho que a grande maioria... Eu diria, Guilherme, você sempre vai encontrar pessoas com visão de muito curto prazo e que têm um pensamento absolutamente, eu vou dizer, arcaico. Mas isso é exceção. Eu acho que cada vez mais é exceção em todas as profissões. E aí eu volto à capacidade de aprendizado e volto de novo à humildade, né?
Eu uma vez estava entrevistando uma pessoa, estava cuidando do acesso, cuidando do processo de desenvolvimento, né? E daí, no processo de desenvolvimento você tem uma sessão de feedback, né? Eu estava dando feedback para essa pessoa, né? E eu falei, olha, essa pessoa era uma pessoa que tinha muitas realizações, muito forte, trabalhava muito, muito capaz analiticamente, né? E o meu comentário foi, você tem isso tudo de positivo e tal, mas você tem dificuldade de receber feedback. A resposta dela foi... Espera só um pouquinho. Gigi, põe o seu no mudo aí, que a hora que você digita, o seu microfone está muito potente. Então põe no mudo aí que... Eu vou tirar, desculpa, eu vou tirar. Veja se agora melhorou. Agora melhorou? Não, Sim. põe no mudo, melhor. Vai lá, Fernando, desculpa. E se eu fechar, eu acho que eu não gravo. Vai. Mas não tá fazendo ruído nenhum agora, Gigi, tá bem tranquilo. Mas então, eu estava dizendo que na hora que eu falei para essa pessoa, né, olha, você tem uma grande capacidade de realização, de trabalho, analítica, etc., mas você tem dificuldade de receber feedback. A resposta foi, não concordo. Eu falei, temos aqui um caso importante de mentorship, de coaching, e foi isso que foi feito, né? Mentorship, coaching, etc., um trabalho sobre isso. Então, algumas pessoas estão tão apegadas a ideias, e, de novo, volta a importância da liderança, Guilherme, volta a importância de pessoas como você chegarem e dizer, olha, você tem tanta capacidade, se você melhorar isso, você pode melhorar mais ainda. Isso vale para a nossa profissão. Isso vale... A nossa profissão cresce quando a gente também desafia os nossos clientes. A coragem faz parte da nossa profissão. Eu lembro quando no recrutamento, no passado, há 20 anos, há quase 20 anos, né, era comum um cliente dizer, eu perguntava, e uma mulher para essa posição? Não quero mulher, não cabe aqui. A pergunta seguinte, óbvia, é por quê? Então, muitas vezes, o porquê e a discussão acabam levando a uma conclusão. Então, tanto na nossa como em outras profissões, a coragem de desafiar, de perguntar, de debater. Mas aqui sempre, eu acho que uma coisa que se deve evitar é o esmagar, aquele conceito do inimigo. Então, você tem uma opinião divergente da minha, eu vou te esmagar. Esse é um conceito ruim, que não agrega. Volta à história de roubar a cena do bandido. O convencimento normalmente é melhor. Agora, tem casos que são casos perdidos, Guilherme. Então, esses casos, de fato, aí é o caso de remoção de funções de liderança, né? Espero que eu tenha respondido, Guilherme. E para isso também precisa coragem, né, Fernando? Para você também. e eu acho que é isso que o mundo nos pede hoje, né? Coragem de ser humilde, porque também precisa de coragem para ser humilde, né? Para ter essa serenidade e também para o que não estiver certo, a gente se contrapor com toda essa delicadeza, com toda essa forma sensível, né, que muitas vezes falta, né, fazer, feito o Fábio Barbosa fala, né, a coisa certa da maneira certa, né, então, e que dá certo, é possível dar certo fazendo a coisa certa da maneira certa, né, que muitas vezes a gente tem essa até, eu acho que cada vez mais vai se perdendo, né, esse estigma de que se você for bonzinho, os outros vão se sobrepor e vão te escorraçar, então que você tem que ser durão, que não pode mostrar o seu lado. A gente, nesse grupo aí com a Fernanda, né, com a Fernandinha, tinha muito isso. A gente, naquela época, discutia-se muito e tal, mas não pode falar de amor, não, porque empresário falar de amor, como assim? Né? Não cabe isso daqui. Então, graças a Deus, a gente vai caminhando para essas transformações e acho que esse momento que nós estamos, que trouxe todos nós para dentro das nossas casas, para dentro dos nossos espaços e para dentro de nós mesmos, né, permite a gente reavaliar o que a gente realmente quer, o que as empresas querem. Não existe essa coisa de que aqui dentro eu sou assim, lá fora eu sou assado, né? A pessoa não tem essa... Ela é única, né? Então, não, os seus problemas familiares são seus, não me traga aqui, pô, se vira lá, né? Então, quer dizer, isso tudo que a gente vem vendo esse caminhar e essa questão da diversidade, né? Que, feito você falou, e aí, de novo, lá dentro do ser o certo, né? Se vai trazer mais resultado ou não, lógico que é isso que a gente busca, né? Otimizar as coisas,
mas principalmente que as pessoas sejam felizes, né? Porque as pessoas felizes, elas vão produzir melhor, elas estarão contribuindo com o seu melhor. Nós estamos aí com 1 minuto atrasados, o padre Valdeir saiu, normalmente deve ter caído lá a conexão dele. Eu quero agradecer muito aí essa sua lição de vida para nós, que a gente possa encontrar lideranças que motivem cada vez mais e que inspirem as pessoas, que sejam referência, porque eu entendo que seja isso, né, Fernanda? O que vem, nós não sabemos. Aliás, nós não sabíamos nem o que vinha, né, que era essa situação toda que nós estamos passando. Então, o que nós precisamos é formar pessoas e inspirar as pessoas para lidarem com o que vier da melhor maneira. Então, nós temos que nos preparar, e esse é o espaço da DCE, né? Um espaço de inspiração, de motivação, para que as pessoas possam realizar as suas atividades de uma maneira cada vez melhor, com maior responsabilidade das suas ações, o impacto das suas ações no meio onde a gente passa e vive. Não sei se você gostaria de fazer algum fechamento, alguma mensagem final, Fernando? Não, só agradecer imensamente por essa oportunidade, por te dizer que estou à disposição da DCE sempre, né? E foi realmente uma honra, foi um prazer muito grande estar aqui, né? Nós é que agradecemos por esse presente que você nos deu aqui hoje, nessa manhã, bem dentro do que a gente propõe mesmo. Agradecer ao Guilherme, que fez essa aproximação e que faz essa correção fraterna, feito você falou mesmo, com muita delicadeza, e que a gente possa ter essa capacidade de entender e absorver tudo isso, essas oportunidades que a gente tem na vida, né, para que a gente possa nos transformar, para, com essa transformação, transformar o mundo num lugar melhor para todos, não para todos, né? Às vezes as pessoas falam, mas deu certo para você? Para mim deu, mas não importa, tem que ser bom para todo mundo, né? Senão não vai ser bom. Eu peço ao padre Valdeir que dê a bênção final e encerro agradecendo mais uma vez a sua generosidade, a disponibilidade, a sua, do Fernando Carneiro, do Guilherme e do padre Valdeir. Muito obrigada, padre Valdeir. Fernando, antes da bênção final, então, agradeço também de coração, né, toda a experiência tua, né, toda a vivência mesmo e, de modo especial, uma vivência iluminada, né? Eu acho que isso que é fundamental na vida da gente. Quando a gente consegue ter essa iluminação, essa clareza na vida, é evidente que a paz ela nasce daí, né? Ou seja, quando você tem a vida iluminada, você está em paz, né? Por maior que sejam as perseguições, como diz o Evangelho de hoje, né? Ou seja, você está em paz, né? E uma palavra que você usou e que eu sou muito fã dela é a questão da humildade, né? Porque é muito difícil ser humilde, porque a palavra humildade vem de humus, vem de terra. Então, nós viemos da terra e voltaremos para a terra. E a gente cuida daquilo que é da terra, e a gente deveria cuidar mais daquilo que é do céu, que é o nosso corpo e a nossa alma, porque o cadáver vai voltar para a terra, porque veio da terra, então volta para a terra, né? Mas, para isso, a gente precisa ter um longo discernimento na nossa vida, que não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Então, agradeço, né, do fundo do coração essa sua exposição, essa sua experiência, e que Deus continue te iluminando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Um bom dia de trabalho, uma boa jornada a todos. Muito obrigada a todos e participem da DCE, venham fazer parte. Entrem no nosso site, adcesp.org.br. Um bom dia, muito obrigada pela assistência. Um bom dia, vamos em paz, né, padre Valdeir? Que começamos em paz e continuemos em paz.
Obrigada, Amém. Fernando. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Padre Valdeir, e a todos vocês que estiveram conosco durante essa 1h da manhã. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.